E aí, João, vamos falar do início da Terra, mano? Vamos. O que você mais se lembra aí do início? Porque pra você que não sabe, o Céu na Terra tem 4 anos já e 4 meses. Muitas histórias, né? É, muitas histórias, muitas aventuras. Então, Júlio, o que você mais se lembra aí do início do Céu na Terra? Mano, o que eu mais me lembro, assim, que me vem mais à memória é a gente naquela estação de metrô. Pra você que não sabe, aqui em Brasília tem metrô e onde... Tá tirando Brasília, doido? E aonde começou o Céu na Terra foi numa estação de metrô. E o que me vem na minha mente é aquela forma que a gente agia no início, que era aquela forma desorganizada, sem liturgia, não tinha um louvor estabelecido, não tinha quem ia fazer a abertura, organização. uma transição. Não tinha nada, era uma bagunça. Sim, né? Pra você que não sabe, nós não tínhamos louvor porque não tinha quem ministrar. Então, no início, eu lembro que a gente tinha uma caixinha de som. Uma caixinha vermelha. De um menino que se converteu lá nas primeiras reuniões, que é um menino chamado Hassan. E ele tinha uma caixa de som, ele nos emprestou e a gente sempre colocava a mesma música, que era Santo. Santo. Hillsong? Hillsong não, era do... Beto, mas quem traduziu foi o Juliano. O Juliano Som, Isso. Gente, era literalmente todas as reuniões, essa música e essa caixinha de som. Era. Então eu me lembro disso, dessa parte bem amadora que a gente agia no início. E mais um detalhe que a galera não sabe certamente, que a gente nunca compartilhou isso, é até um pouco engraçado, mas durante uns 2 meses, os 2 primeiros meses, né, do Céu na Terra, eu só contava o meu testemunho de vida. 2, 3, 4 meses. Pode colocar aí 4 no mínimo, na verdade. O testemunho do João Paulo de cor e salteado. De cor e salteado. De frente pra trás, de trás pra frente. Eu só contava isso, eu não pregava, eu não falava. Na verdade, eu pregava, mas eu falava o meu testemunho e era basicamente isso. E o louco era que a galera ouvia. Se identificava bastante. E ia pra reunião pra ouvir de novo. Pra ouvir de novo. Era. Mas a galera mesmo assim aceitava Jesus. Aceitava. E deixa eu ver outra coisa que me recordo bastante. Lembro do dia memorável, que foi o dia que acabou a nossa reunião e que os rapazes do metrô Eu lembro, esse aqui eu lembro. vieram compartilhar com a gente que tinha bastante pessoas ali, que a gente estava atrapalhando as pessoas de circular. E eles informaram a gente que a gente não poderia mais fazer a reunião ali na estação Arniqueiras. Foi um dia que a gente ficou bem triste, porque a gente não sabia mais o que fazer e como seria para a gente continuar fazendo as reuniões. E eu não me lembro da ideia de descer. Você lembra? Nesse tempo aí, galera, nós tínhamos reuniões de 60, 70, 80 pessoas. A maior foi 80 na estação. E aí, quando acabou essa reunião, e ainda era no estilo de caixa, de som, e eu só contava o meu testemunho e falava sobre o amor de Jesus no final do testemunho, chamava a conversão. Quando acabou essa reunião, os metroviários chegaram dizendo, vocês não vão mais poder fazer reunião aqui. E eu lembro que eu sentei com a galera que colava mais, o Júlio e alguns outros, e eu falei, véi, a gente vai ter que sair daqui, pra onde é que a gente vai? E eu lembro que numa quarta-feira, a gente orando, a gente se programou para orar, cada um orando em suas casas, uns oraram, outros não. E eu lembro que eu estava conversando com um amigo do início ali do Céu na Terra, e ele compartilhou sobre essa praça, que é a Praça do Elefante e Praça Tiziu, que é o mesmo nome. Elefante é o nome popular e Tiziu é o nome que está na geografia mesmo. E eu lembro que a gente foi olhar lá numa quinta-feira, porque na terça não podia mais fazer reunião no metrô. Na quarta, nós oramos e na quinta e recebemos essa ideia e na quinta a gente chegou na praça. E eu lembro que nós fomos com algumas pessoas, eu acho que você não estava nesse dia. Não fui. E aí na outra semana nós fizemos a reunião lá. E o louco é que, além disso, eu me lembro que quase ninguém congregava. Ninguém congregava. Né? Ninguém congregava. Eu congregava, mas era mais ou menos. Mas a grande maioria das pessoas que colava na reunião não congregava. Não entendia o real propósito de congregar, não entendia muito bem a respeito. E eu mesmo, recentemente, tinha saído de uma igreja e estava muito ferido com a igreja e não queria, e não passava pela minha mente congregar. Eu acho que essa era a realidade da maioria, né? Da maioria das pessoas. Eu lembro que, por mais que a gente não congregasse, eu lembro que a gente curtia muito ir nas igrejas, visitar as igrejas. Era tipo viking. Era os nórdicos. Nossa, eu lembro que a gente visitava muito igreja, e a maioria das igrejas que a gente ia pra ver o cara que tava indo pregar, o Lucinho, o Douglas. Eu lembro que a gente foi ver
numa igreja batista daqui. Foi. Na Shalom. Na Shalom. Enfim, a gente visitou várias igrejas aqui em Brasília, ia nos eventos das igrejas, mas não tinha uma aliança assim com uma igreja local ainda. E foi isso, no início da Praça do Elefante também foi isso. A gente começou a entender um pouco mais a respeito do propósito da igreja, de realmente congregar. E eu lembro também, sabe o que eu lembro da Praça do Elefante? Muito? A primeira vez que a gente esperava um público, que era o público da estação, que foi depois, acho que 2, 3 anos que a gente desceu. E aí, eu lembro muito, recordo muito que a gente se surpreendeu com o público, se eu não me engano, acho que foi 200, 300 pessoas. Que a gente ficou assim, mano, como assim, velho? Foi. E engraçado que as pessoas que estavam nessas reuniões, de 200, 300 pessoas na Praça do Elefante, essas pessoas, elas iam a partir das pessoas que já tinham ido. Então era mais ou menos meio que um vírus. Não era forçado, não tinha nem... A gente não tinha... Lembrei, a gente não tinha rede social. A gente foi ter na sexta. A gente tinha uma página no Facebook. Mas a gente nem postava nada. A foto era horrível, então a gente não divulgava nada. E eu lembro que era o nosso sistema nem nosso sistema, né? Mas a forma que as pessoas conheciam o Céu na Terra era realmente... eu fui no Céu na Terra, mano, tem uma parada... Aliás, Céu na Terra não, né? Não era Céu na Terra, a gente não... Na verdade, a gente tinha nome. Não era Movimento Céu na Terra, era reunião... Movimento Céu na Terra, era Reunião Céu na Terra. Só. Não era movimento, inclusive na página era Reunião Céu na Terra. E, enfim, eu lembro que a gente não tinha, que a forma das pessoas conhecerem o Céu na Terra era realmente as pessoas que iam e contaminavam as outras, falando que tinha uma parada terça-feira lá em Águas Claras. Então, resumindo, Júlio, esse ano na estação de metrô, que na verdade não foi um ano, foram alguns meses. O primeiro ano do Céu na Terra foram alguns meses na estação, uns 2 meses, e o restante na Praça do Elefante. E foram meses, na verdade, foi um ano muito glorioso. Nós vimos muitas pessoas receberem Jesus. Eu me lembro que a gente entregava pirulito para as pessoas. Era algo muito simples, gente. A gente entregava pirulito para todos os visitantes, como ia um número menor de pessoas, então a gente podia entregar para os visitantes. Quando a gente foi para a praça, a gente começou a ter louvor, a gente criou uma equipe de louvor. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi levantando uma equipe. Mas por conta da ignorância que nós tínhamos, e eu me coloco também nisso, principalmente eu como líder, eu tinha uma ignorância muito grande. Nós éramos ignorantes nas escrituras e na palavra. Então, por conta dessa ignorância, nós cometemos vários erros. E eu acho que o primeiro erro desse primeiro ano do Céu na Terra foi não ter entendido a importância de congregar e, como consequência dessa falta de entendimento e compreensão, a gente ganhava as pessoas e a gente não enviava essa galera que a gente ganhava para as igrejas. Então, muita gente se convertia de verdade a Jesus, amava, queria conhecer a Deus, mas não recebia a instrução que era devida através de nós, por falta dessa compreensão. Então, nessa época, por falta dessa compreensão da importância da igreja local, o que a gente fazia? Nós fazíamos uma espécie de discipulado entre nós. Então, eu não congregava em nenhuma igreja e praticamente ninguém congregava, e a gente fazia uma espécie de discipulado entre nós, por essa ignorância e falta dessa compreensão importante sobre a igreja local. As meninas tinham um discipulado e os meninos tinham outro discipulado. A gente dividia. A gente dividia. Só que a gente não tinha nem preparo direito para discipular alguém. Então era algo bem amador, né? Amador. Mas se eu pudesse dar uma mensagem para você através desse vídeo, contando sobre o início do Céu na Terra, dizendo para você que, abrindo parênteses, hoje todos nós congregamos, inclusive nós estamos na nossa igreja, esse espaço aqui é da nossa igreja local, aqui é o púlpito e nós estamos gravando aqui, mas olhando para trás, para esse primeiro ano de Céu na Terra, que foi na estação de metrô Arniqueiras e na praça, o principal erro que nós pegamos é a falta da compreensão do discipulado e da importância de congregar. Então, acho que a mensagem que a gente poderia passar para a galera é: cara, não deixe de congregar, como é costume de muitos e de alguns, como o escritor de Hebreus diz. E Júlio, eu queria te perguntar uma última coisa. Olhando para esse primeiro ano do Céu na Terra,
em relação a algo que nós fazíamos, que nós fizemos de correto, o que o Júlio, o João e a equipe, Daniel, Fernanda, Clara, Romeu, Samuel, toda a equipe, todos aqueles que já foram e não são mais, o que a galera poderia se inspirar nessa galera do Céu na Terra do primeiro ano de movimento? O que era mais importante nesse primeiro ano? Eu creio que a comunhão. Uau. Pelo fato da gente, naquele início, a gente não ter tantas responsabilidades igual a gente tem hoje, acredito que a comunhão naquela época era algo muito relevante. E, sem sombra de dúvidas, era a comunhão. Os bombas. Às vezes que a gente comia muito bomba. Bomba, pra quem não sabe, é tipo comida de rua, hambúrguer de rua, sem ser hambúrguer artesanal. As várias vezes que a gente ia pra rodoviária entregar pão, suco. E todos esses momentos que a gente fazia era um momento que a gente dava oportunidade de estar em comunhão com as pessoas que estavam com a gente. Às vezes que a gente ia... Nossa, a gente ia muito nas praças de Águas Claras, ficar orando. Evangelizar, orar. E é isso, eu creio que comunhão. E agora eu te pergunto, o que você traria do que a gente vive hoje lá pro início? Eu acho que a mentalidade. A mente, junto com o coração do início. Porque o início do Céu na Terra, gente, tem a ver com o nosso primeiro amor. Tem a ver com a nossa paixão, porque a maioria se converteu lá naquela época. Então, nesses dias de quarentena, inclusive, eu tenho pensado, cara, eu não quero perder esse coração do início. Porque nós não tínhamos nenhuma preocupação de produzir vídeo, conteúdo, mídia. Não tínhamos nenhuma preocupação externa. Então, no primeiro ano do Céu na Terra, nós não tínhamos uma boa teologia, a gente não tinha muito conhecimento, a gente não conhecia movimentos, não conhecemos eventos, que são eventos que são bajulados, nós não conhecemos praticamente nada. Mas era um amador, mas tinha a simplicidade do Evangelho. Então acho que é a mente de hoje com o coração do passado. Então acho que esse entendimento deve ser trazido por nós todos os dias. Nós precisamos desse coração do início e da mente que nós temos hoje em relação à maturidade. É a maturidade de hoje com a paixão do início. Então é isso, pessoal. Nós queríamos compartilhar esse início do Céu na Terra com vocês, esse resumo do primeiro ano do movimento, e nós esperamos que esse vídeo venha te abençoar, essas histórias, e que você entenda algo com esse vídeo. Eu, Júlio e toda a equipe de Céu na Terra, nós nunca oramos para que o movimento Céu na Terra fosse criado. Nós só orávamos para que pessoas conhecessem a Jesus. Essa era a nossa única oração, era para que pessoas se convertessem a Deus.